Boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez no canal Espírita da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Juiz de Fora, o canal Seja, para mais um estudo online, né? E convidamos a todos os inscritos no nosso canal que participem, que contribuam, deixando like, para que a gente fortaleça, né, o nosso trabalho e compartilhem com seus amigos, convidem os companheiros, colegas, amigos, parentes, para que também possam assistir o nosso canal e ajudar aí na propagação do nosso trabalho e dessa doutrina tão consoladora. Nós estamos no canal preparando algumas novidades e daqui a pouco teremos mais um quadro chamado Você Sabia? Ao longo das nossas reuniões, nós vamos dando mais detalhes, né? Hoje é um prazer imenso de estar aqui com o nosso amigo, irmão, companheiro, o Wesley, que vai dissertar para nós hoje sobre o amor, né? Esse sentimento que está sendo tão necessário nos dias de hoje e sempre. Tá ok? Nós vamos convidar a todos para a nossa prece inicial, rogando a Jesus, mestre amigo, que nos auxilie nos trabalhos da noite, que permita que os amigos espirituais que nos guiam, que nos orientam, possam fortalecer o nosso trabalho e intuir o Wesley, que ele possa trazer para nós com clareza tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho, certamente. Agradecemos a todos que estão nos assistindo e rogamos por todos os lares aqui representados online, virtualmente, e para todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que as vibrações de carinho possam chegar a todos os campos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Wesley, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Obrigado, Eneida. Prazer é nosso. Bom, começamos abraçando a todos à distância, né? Não podemos estar assim, vamos dizer assim, olhando no fundo dos olhos de cada um dos nossos irmãos, mas sentimos assim conectados. Aquela mesma conexão que um dia Jesus disse, e eu e o Pai somos um. E disse também aos discípulos, se cumprirdes os meus mandamentos, sereis um comigo mesmo. Ficamos então a pensar, neste momento em que a pandemia nos afastou e nos impossibilitou de darmos aquele abraço, mas estamos conectados através da internet. E Jesus pronunciava naquela época a senha que haveria de possibilitar essa união com Ele, e da mesma forma a união com Deus, nosso Pai. Falava-nos Jesus de um mandamento que simplificaria todos os outros 10 mandamentos que fora trazido por Moisés, o grande legislador, ao povo hebreu, recém-liberto então da escravidão do Egito. Jesus simplificava aqueles mandamentos, deixando então expresso o mandamento do amor, que deveríamos então amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Meditando então sobre esta senha, o dia que nós aprendemos a nos amar uns aos outros, teremos então um contato cada vez mais próximo com os amigos espirituais, que também nos amam e que torcem pelo nosso sucesso e a nossa vitória no mundo. Ser do mundo, estar no mundo, porém cumprindo a vontade de Deus, na terra como no céu. E para que assim nós consigamos atingir esses objetivos, de encontrar amor, essa luz que vibra dentro de cada um de nós,
este mesmo sentimento através do qual Jesus diz: a nossa justiça deve exceder a justiça dos sacerdotes, dos fariseus, porque eles cumprimentam a quem eles recebem cumprimento de volta. Eles amam aqueles a quem o amam. Mas Jesus estabelecia nesse mandamento do amor que deveríamos amar ainda mesmo o nosso inimigo. Deveríamos estar com o coração aberto. Enfim, Jesus trazia-nos a uma reflexão de uma riqueza que carregamos dentro de nós. Temos este amor dentro de nós. Mesmo os malfeitores têm alguém a quem eles amam. Aqueles espíritos vingativos, malévolos, trazem na sua intimidade, em seus corações, alguma criatura, um filho, uma mãe, uma esposa, um esposo, alguém que lhes desperte essa fagulha, este amor que jaz adormecido dentro dele. Mas o Mestre nos ensina a começar a nos amar uns aos outros, ou seja, amar aquele que está mais próximo. E temos em nosso lar aqueles que se encontram bem próximo, para que possamos aprender nestes desafios dentro do nosso lar, a nos amar uns aos outros, porque o lar é aquele primeiro degrau que nos induz a escalar os céus. Começando a nos amar uns aos outros dentro do lar, teremos então a possibilidade de abrir este mesmo amor ao mundo. Era esta nova moeda que Jesus trazia para que cada um de nós erguesse tesouros no mundo espiritual, no reino celestial. Era deixar de lado os bens materiais que às vezes nos acorrentam à vida física, porque sabemos, cada um de nós, somos caminhantes, estamos aqui simplesmente de passagem pelo mundo, estamos em evolução contínua e adentraremos a pátria espiritual, carregado das virtudes ou dos vícios, os quais nós ajuntemos em nossa bagagem durante a experiência física. Era sobre esse assunto que Jesus tratava. Vinha ele, o emissário celeste, trazer as riquezas do mundo espiritual, para que na Terra começasse a se operar a grande revolução, a revolução do amor. Falava-nos o Cristo da riqueza do amor. Este amor que os ladrões não são capazes de roubar e que nem as traças podem corroer. Na sua mensagem da Boa Nova, ensinava-nos Jesus como haveríamos de nos amar uns aos outros, aprendendo primeiramente a nos perdoar uns aos outros. Porque criaturas falíveis como somos, naturalmente cairíamos e às vezes ofenderíamos alguém. E naquela mesma oração, quando ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai, ele nos disse a fórmula: perdoai as nossas dívidas, Senhor, na medida em que perdoamos as dívidas dos nossos semelhantes para conosco. É preciso meditar muito sobre isso, para entender, então, a mensagem do Cristo, a mensagem do amor e essa riqueza aberta a cada um de nós, para que possamos no mundo encontrar este tesouro e então negociar com esta moeda do amor, transformando antigos adversários em amigos da atualidade. Entenderemos assim aquela frase de Simão Pedro, na carta que ele escrevera: o amor cobre a multidão dos pecados. Todos nós podemos amar. Então, todos nós podemos nos enriquecer de virtudes nesse reino celestial, à medida em que colocamos este amor em movimento em nossas próprias vidas. O sol derramava nas paisagens de Jericó
os últimos raios dourados do entardecer. Parecia que modificava a paisagem porque o céu se refletia nas águas do Rio Jordão. Aquela antiga cidade de Jericó fora erguida ali próximo a oeste das águas do Rio Jordão. Aquela mesma Jericó, narrada nos Antigos Testamentos, nas Escrituras Sagradas Antigas, cuja o povo hebreu, sendo conduzido por Josué, aquele sucessor de Moisés, buscando a terra prometida, logo após deslocar durante mais de 40 anos pelo deserto, adentrava então aquelas terras frente àquela cidade de Jericó, onde uma muralha estava edificada, protegendo então a cidade. Durante 7 dias, aquele exército, cuja o Deus era chamado de Deus dos exércitos, Senhor das estrelas, e que abençoava aquele povo, numa interpretação errônea, corrigida por Jesus, dizendo que misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, mas o povo naquela época buscava encontrar a tal terra prometida a Moisés, e Josué, sendo o sucessor de Moisés, porque Moisés não chegou a tal terra prometida, Moisés morreu no deserto, Josué então transformou em guerreiros e foram em busca das conquistas da tal terra prometida, encontrando então essa cidade à frente, com as muralhas de Jericó, sitiou a cidade durante 7 dias e mandou que os sacerdotes tocassem as trombetas e que o povo gritasse, de tal forma que as muralhas caíram por terra. Essa história está redigida lá no Antigo Testamento, nas Escrituras Sagradas. Jesus, então, adentrava aquela mesma cidade, a cidade de Jericó, das mais antigas cidades da humanidade. Entrava o Divino Mestre, agora para fazer uma revolução do amor nos corações daqueles homens. Buscava ele edificar o reino dos céus no coração de cada homem, um a um, conforme ele ensinava o amor ao próximo. Cada um de nós temos um próximo e devemos ajudar aquele que esteja caído próximo de nós. Não é alguém em que nós identifiquemos o nome, é alguém que esteja necessitado. Assim, o Divino Mestre, entrando por aquela cidade, que outrora fora destruída pelo povo hebreu, e dilapidado os tesouros daquele lugar, agora Jesus ensinava aos discípulos e àqueles que o seguiam. Durante muito tempo, o reino dos céus foi tomado, como se fossem batalhas. Durante muito tempo, o reino dos céus foi, através de guerras, buscava-se conquistar esse reino celestial. Mas eu vos trago uma nova maneira de conquistar. Faremos amigos, e a nova conquista vem através do amor. Explicando sobre essa riqueza que cada um de nós carrega e devemos garimpar dentro de nós mesmos, a fim de que as virtudes venham a brilhar, qual gemas preciosas, e assim entender a frase do Cristo: deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, porque eles vendo as vossas obras, glorificarão a Deus. Jesus, adentrando então a cidade, existia ali um homem muito rico. Era chefe dos publicanos, cujo nome era Zaqueu. Naturalmente que a sua riqueza, e por estar à frente de publicanos, aqueles encarregados da cobrança dos tributos que era entregue ao Império Romano,
Eram detestados, esses publicanos, pelo povo judeu, uma vez que tinham subtraídas as suas economias. Havia uma mecha sobre eles que dizia que eram todos ladrões. E o povo judeu buscava não conversar com nenhum deles. Zaqueu, embora rico, não sentia alegria em seu coração, porque podia o dinheiro comprar todas as coisas, mas não comprava amigos sinceros. Tinha então nos próprios irmãos, companheiros, compatriotas, ele era tido como um inimigo da nação judaica, uma vez que trabalhava na coleta desses impostos e enriquecera a preço de dinheiro injusto. E assim, por ser muito rico, buscava também ver Jesus, que adentrava então aquelas estradas empoeiradas da cidade de Jericó. Buscava então Zaqueu uma forma de encontrar e de ver Jesus. Mas sendo ele de baixa estatura, talvez por isso quisera crescer por meio da sua riqueza, e assim não mediu esforços para juntar junto de si o dinheiro, embora tenha subtraído aqui e acolá esse mesmo dinheiro para crescer em riqueza e assim se estabelecer na sociedade. Zaqueu, tocado da presença daquele meigo nazareno, que chegava pisando aquelas areias das estradas da cidade de Jericó, pés descalços, junto a uma turba que o acompanhava, sedentas de ouvir essa mensagem do reino celestial, que Jesus abria as portas a qualquer um que fosse, que tivesse disposição de amar, de perdoar e de seguir-lhe os ensinamentos. Zaqueu também quis lhe ouvir a palavra. Percebendo então que o mestre caminhava, ali ao entardecer, junto à grande multidão que o apertava e queria tocar nele, porque Jesus era portador de maravilhosa dom de cura, e muitos daqueles homens que ali se aproximavam, mulheres, crianças, gostariam de ter o seu organismo equilibrado novamente, e a presença do Cristo, simplesmente estar perto dele, muitos se curavam das enfermidades que traziam. Zaqueu, então, percebendo que Jesus vinha por certa estrada, correu adiante da turba e subiu numa árvore frondosa. E ali ficou a esperar a oportunidade de ver Jesus passar, para olhar ele de perto. Mas quando Jesus passa próximo àquela árvore, ergue o olhar e, vendo Zaqueu sobre os galhos da árvore, direciona-lhe a palavra, dizendo: Zaqueu, dá-te pressa em descer daí, porque hoje irei me hospedar em sua casa. Tal a surpresa de Zaqueu, que não esperava por aquela conversa tão direta para com ele, naturalmente pensara consigo: Jesus também me conhece? O que teriam os meus compatriotas dito a meu respeito a esse mestre que chega aqui nas terras de Jericó? Desceu rapidamente e, movido de um júbilo grandioso, chamou o mestre para que fosse até a sua residência. Diante da estupefação do povo que acompanhava e que começava a dizer uns para com os outros, ainda mesmo os discípulos: mas como é que o mestre vai se hospedar na casa de um homem de má vida? Porque, como dissemos, Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, era considerado um grande ladrão. Mas Jesus vai até a casa de Zaqueu, assenta-se à mesa, divide o alimento com ele
E Zaqueu, inundado de uma felicidade tamanha, uma aventura que ele não sabia como explicar, porque dinheiro algum, festa alguma, riqueza nenhuma havia despertado tanta emoção em seu coração, quanto estava ele ali à presença daquele homem meigo e humilde, e que dizia ser amigo de todos, inclusive amigo dele. A amizade de Jesus despertava em Zaqueu a atenção para uma riqueza nova. Ele queria desfrutar daquela riqueza do amor. E ouvindo as palavras que saíam da boca de Jesus, atentamente escutou uma das parábolas que ele havia contado outras vezes, e aproveitando aqueles homens que ali faziam parte daquele banquete, Jesus conta uma parábola interessante. Fala a respeito de um mordomo que cuidava e administrava os bens e as riquezas de um senhor de terras. Naquela época, as terras eram divididas em pequenas glebas, e essas glebas eram arrendadas a trabalhadores. E esses trabalhadores cultivavam a terra e ficavam, pois, obrigados a pagar um preço fixo desse cultivo nas terras às quais eles estavam como arrendatários. Possuía, então, na parábola do Cristo, um mordomo que cuidava da administração e da cobrança dessa dívida àqueles homens que arrendaram as terras, as glebas daquele grande senhor de terras. Alguns que produziam milho haviam acertado com o senhor das terras pagar 100 sacas de milho. Outros que haviam arrendado a terra para cultivo de outras especiarias haviam arrendado para pagar 100 sacas, por exemplo, de óleo. E assim, independente se a terra, se houvesse algum revés, alguma tempestade, alguma praga que viesse destruir a colheita daquele ano, independente disso, era um negócio de risco. Aqueles homens que ocupavam as terras deveriam pagar o que fora combinado com o senhor das terras. E o mordomo era o encarregado do senhor das terras da cobrança desses arrendatários das pequenas glebas. Ocorre, então, na parábola do Cristo, que o senhor das terras descobre que o mordomo havia desviado dinheiro em favor próprio. O senhor das terras o chama e diz: o que é que eu escuto a vosso respeito? Chama-o e diz o seguinte: eu quero que você traga os livros e preste contas para comigo, porque estava ele desconfiado do mordomo. Naturalmente, preocupado e ciente do erro que havia praticado, esse mordomo pensa consigo: o que farei eu? O meu mestre, o senhor das terras, me mandará embora. Eu não tenho forças para cavar a terra. E tenho vergonha também de pedir, de mendigar. O que farei então eu? Pensou e pensou consigo. O senhor das terras era um homem bom, misericordioso. Tanto que ele não o mandara embora de imediato. Quis ouvir-lhe a versão, quis ver a escrituração nos livros os quais ele administrava. Pensou então consigo: sendo meu Senhor misericordioso, eu irei ser misericordioso também para com aqueles arrendatários das pequenas glebas. Porque quem sabe, se eu for mandado embora, algum deles, tocados pelo bem que eu possa ter feito, me contrate para que eu possa trabalhar nas terras de algum deles.
me receba talvez como um amigo por algum tempo, até que eu consiga erguer e seguir a minha vida adiante. E assim pensando, chamou aqueles arrendatários, antes que a notícia da sua demissão se espalhasse, porque se espalhasse, eles não dariam ouvidos ao que ele tinha a dizer. Chamou então aquele que houvera arrendado a terra e plantava então milho. Perguntado, pois, o que é que você deve ao meu patrão? Este então disse, devo 100 sacas de milho. Ele entrega então o livro da escrituração e diz assim, escreve então, você deverá 50 sacas apenas. Chama o outro e pergunta, quanto você deve em pagamento ao meu senhor? Devo 80 vasos de óleo, tenho que prestar contas mensalmente, independente de ter dado certo a plantação ou não, eu devo prestar contas. Ele diz então, escreve que deve apenas 50. E assim foi ganhando assim, amizade daqueles arrendatários. Veio o Senhor das terras e o chamou. O que teria se passado na cabeça daquele mordomo? Afinal de contas, alguém que observasse esta parábola e, naturalmente, contada ali a presença daqueles publicanos na casa de Zaqueu, repetida outras tantas vezes a mesma parábola, imaginavam cada um deles no lugar daquele mordomo a desviar verbas que não lhes pertenciam. Mas Jesus falava à profundidade, buscando alcançar o coração de cada um daqueles que ali se encontravam. Jesus, então, continua a contar a parábola e mostra que aquele mordomo confiou na misericórdia do Senhor das terras e foi, da mesma forma, misericordioso para com aqueles arrendatários, enquanto ele ainda estava à frente daquela função. Ficamos a refletir sobre isso. Por que, então, o Senhor das terras mesmo, sendo misericordioso, ele mesmo não poderia abaixar o valor a ser pago dos arrendatários a ele? Mas, conhecendo que todos os bens são de Deus, levando em consideração que nada é nosso, somos mordomos daquilo que temos à nossa frente, à nossa disposição. Os bens que temos em nossas mãos, seja bens materiais, seja bens intelectuais, seja conhecimento, seja beleza física, o que estamos fazendo com estes bens que são passageiros? Porque nós não podemos reter para sempre esses bens. Passam com o tempo. Existem revés das fortunas. Devemos, então, transformar esta moeda material em moeda espiritual. Despertar o amor no coração dos outros. Quando aquele mordomo abaixa o valor do que estava na escrituração, encontrava ele o tesouro da amizade naqueles arrendatários de pequenas glebas. Diante daquela mensagem de Jesus, diante daqueles homens, Zaqueu se põe de pé, chega até o mestre e diz, Senhor, ouvindo a tua palavra, eu vos digo que a metade da riqueza que eu tenho, eu dividirei com os pobres. E se algum homem eu possa ter prejudicado de alguma sorte, eu lhes devolverei 4 vezes mais aquilo que eu roubei ou que eu afastei dele, tirei dele. Eu devolverei, Senhor, 4 vezes mais. Ao que o mestre, olhando profundamente nos olhos de Zaqueu, que houvera entendido que nós estamos no mundo, não somente para juntar tesouros junto aos nossos passos, mas para ser ministros da caridade,
Devemos distribuir aqueles bens à nossa disposição em favor das pessoas que estão à nossa volta, começando por aqueles mais próximos. Jesus então diz a Zaqueu, em verdade, Zaqueu, a salvação entrou neste lar, entrou nesta casa. Mais uma vez, as muralhas erguidas na cidade de Jericó foram destruídas pela palavra. Só que dessa vez a palavra do amor. Jesus apresentava Deus como sendo nosso Pai. E nos mostrava então que é preciso ajuntar tesouros nos céus. E nesse céu que é a pátria espiritual para onde todos nós um dia voltaremos. Somos simplesmente mordomos daquilo que se encontra em nossas mãos. Alguns dirão, mas eu ajuntei essa riqueza pelo meu trabalho. Outros dirão, mas essa riqueza chegou às minhas mãos por herança. Mas nós devemos meditar, sendo tudo de Deus, e nada ficará em nossas mãos, somos apenas mordomos, administradores dessa riqueza, que possamos transformar esta moeda, esses talentos, em moeda de amor, porque é este valor que circula no reino celestial, onde nós chegaremos um dia. Por que chegar então de mãos vazias? Quantas são as pessoas que dizem, eu tenho o cofre cheio de ouro, mas sinto um extremo vazio em meu coração? Porque acumular riqueza, a riqueza deve ser o sangue do trabalho e do progresso, como diz Emmanuel. Devemos fazer circular em torno de nós a riqueza que temos, que desfrutamos. Ninguém fala aqui no sentido de condenação, mas quem dispõe da riqueza em suas mãos pode erguer à sua volta uma epopeia de amor em torno do seu nome. Pode gerar empregos, porque passa aqueles que detêm essas fortunas em suas mãos, em suas posses, grandes possibilidades. São estes os ministros da caridade, erguidos aqui sobre a face da terra. Reflitamos sobre essa responsabilidade nas mãos de quem carrega essas riquezas. Conta uma história antiga, que um homem extremamente temente a Deus buscava entrar todas as noites, recluso no seu quarto, e fazer as suas orações pedindo a Deus proteção para os seus, porque julgava ele que a grande riqueza na vida é a saúde física, é a riqueza de bons amigos. Tinha ele consigo o coração puro e buscava entender nas leis que regem a natureza, as mesmas leis que regem as nossas vidas e equilibram os astros e as estrelas. Orava assim com o coração puro, sempre agradecido pelo que ele tinha e pela família que ele conseguira reunir na face da terra. Julgava o grande sacerdócio dele seria dedicação à sua família. E assim, muitas foram as vezes que, chegando em casa com pouco dinheiro, deixava de comer a sua cota de pão para dividir entre os seus 2 filhos e a esposa, dizendo, não, eu já fiz o meu lanche à rua. E assim, por uma ação de caridade, sentia-se ele também, de certa forma, alimentado. Mas num dia desses, em oração profunda, eis que uma luminosidade se fez presente no seu quarto. Um pouco assustado diante da presença espiritual que se manifestou, a visão dele como sendo um espírito iluminado, que lhe dirigiu a palavra dizendo, o Senhor tem escutado as vossas preces e tem observado a sua luta. E ele manda que eu venha a dizer que a partir do dia de hoje, você se tornará um homem muito próspero. Mas ele diz e pede que eu seja o mensageiro dessa notícia, para que você escolha, durante 10 anos da sua vida,
tudo dará certo e você irá prosperar. Se tornará um homem muito rico e desfrutará da riqueza sobre a face da terra. Mas o restante da sua vida, depois daqueles 10 anos, será de extrema pobreza, muita dificuldade e miséria. Mas você pode escolher receber de imediato essa mercê, onde tudo em sua vida prosperará durante esses 10 primeiros anos, ou deixar para os últimos 10 anos da sua vida obter esta riqueza, continuar a sua vida simples, conforme a tem, junto à sua família, nesses anos em que as crianças ainda estão pequenas, ou depois, ou aproveitar a riqueza durante esses 10 primeiros anos. Era uma questão interessante e ele pensou em responder de imediato. Afinal de contas, ele amargava dificuldades. Mas aquele espírito disse: no dia de amanhã me darás a resposta. Conversa com a sua esposa e com os teus, e então me traga a resposta a respeito de como queres ser agraciado pelo Senhor. Assim, ele levou o assunto à esposa e os filhos, e na noite seguinte, naturalmente como fazia, trancada a porta, ergueu em prece sentida a Deus e se colocou a esperar. Mais uma vez, aquela luminosidade se fez presente. E o anjo se manifestou. Ali a presença de um espírito puro, que disse: você já pensou? E ele de imediato respondeu: sim. Gostaria de receber logo nos primeiros 10 anos a riqueza e a prosperidade, conforme o Senhor me traz essa notícia. E o Espírito ainda diz: mas pensa bem, você não sabe com quantos anos você ainda continuará lutando sobre a face da terra. Se você, nesses 10 primeiros anos, preferir a riqueza, os demais anos será de grande dificuldade. Mas ele disse: eu já estou decidido. Gostaria de receber, então, essa mercê da parte do Senhor, porque eu tenho certeza que todas as riquezas são de Deus. E assim sendo, no dia imediato, ele não ficou rico pela sorte e também não ganhou na loteria esportiva. Simplesmente os seus negócios começaram a dar certo. E tudo começou a prosperar, de tal forma que, dentro de pouco tempo, ele já tinha juntado grande fortuna, e que ele pensava não ser justo gastar tão somente com ele. Começou, então, a distribuir, como mandatário de Deus, a criar creches, a criar escolas, a criar asilos para receber os velhinhos, a tratar enfermos, abria hospitais e dava emprego aos médicos, aos melhores médicos, pagava bem os enfermeiros, aquelas casas, aqueles asilos, aquelas creches. Assim ele dividia a riqueza que só cada vez mais crescia em suas mãos. Grande a minha responsabilidade, pensava ele consigo, porque eu terei que prestar conta daquilo que foi me dado. Então, assim ele passou aqueles anos em festa, em alegria, porque tudo prosperava e as pessoas beneficiadas, aquelas muitas crianças, as escolas em que ele abria, aqueles eram verdadeiros educandários, onde ele falava tanto de Deus quanto das mensagens intelectuais para o crescimento intelectual das crianças que ali aprendiam naquela escola. Os enfermos eram tratados com dignidade, os velhinhos eram visitados, se sentiam então pessoas dignas, porque estavam se sentindo amadas, porque o amor tem esse condão de nos fazer sentir importantes para o outro. Por isso Jesus nos ensinava a amar. Passado então aqueles 10 anos, como todos os dias ele se acostumava a entrar em seu quarto e agradecer. Da mesma forma, ele adentrou ao quarto e, feito então a sua prece, eis que aparece a luminosidade no seu quarto. E ele, preparado para ouvir que a partir daquele dia em diante, ele então perderia toda a riqueza que lhe fora confiada, ele ali em prece sentida, ajoelhado, em espírito aguardava a presença do Espírito puro que houvera lhe trazido aquela notícia
da riqueza que passaria pelas suas mãos. Então recebe a presença do anjo e que fala: você sabe por que eu estou aqui? Ele: naturalmente, Senhor, eu sei. Passado aqueles 10 anos, e realmente tudo deu certo. Fomos muito felizes. E eu já alertei a minha esposa e aos meus filhos que se eles quisessem partir, eu amargaria a miséria e a dificuldade sozinho. Que se eles quisessem me deixar nesta provação, eles me responderam. E por isso eu trago o coração sobressaltado. Disseram: não, se fomos felizes com o Senhor durante a riqueza, da mesma forma, estaremos juntos na pobreza ou na miséria, porque aprendemos a nos amar num teto dourado, mas também numa palhoça. E assim o anjo, observando a transformação que aquela riqueza fizera com aquele homem, transformava ele num homem bom. Havia ele entendido que devemos ser bons num dia de sol ou num dia de chuva, num dia de tempestade ou num dia de bonança, no momento da riqueza ou no momento da penúria, quando a doença surgir ou no momento da saúde plena. Assim ele compreendido aquilo e os familiares se portavam, ficado do seu lado. Mas, para a surpresa daquele homem, o Espírito ali manifesta ao seu lado, disse-lhe: estudamos muito o seu caso no plano espiritual. E como nós havíamos dito que a riqueza lhe passaria das suas mãos para outras, porque assim deve estar em movimento, estudamos o seu caso. E se nós tirarmos a riqueza que está sob a sua administração neste momento, muitas crianças daquela escola perderão o ensino. Muitos velhinhos ficarão sem onde se hospedar, porque o asilo será fechado. Muitas pessoas enfermas que lutam nos hospitais e carregam consigo, ao raiar do dia, uma prece, e o medicamento vem depois da prece, perderão também a esperança, perderão a oportunidade. Muitos empregos também serão perdidos. E nós, então, pensamos que você deverá continuar sendo o administrador dessa riqueza. Então, diante dessa história, ficamos assim pensativos, imaginando que as possibilidades, a riqueza, tudo que passa pelas nossas mãos, como Jesus disse, é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque estranhamente a riqueza desperta no homem uma cobiça estranha, que ele passa a julgar que aquele tesouro é dele, exclusivamente dele, e ele deve gastar consigo mesmo. Em vez de partilhar com o próximo, irmão seu, em luta, ele guarda para si mesmo. E passa a ser ranzinza, passa a trazer consigo aquela sensação de que ele deve deixar aquilo para os filhos. Ele trabalhou a vida inteira e deve deixar como herança, porque ele tem medo de que os filhos venham a passar pela miséria. E diante deste véu, disfarçando a cupidez, a avareza e o seu egoísmo, ele passa despercebido. Mas dia virá em que ele deverá prestar contas. Mas que dia é esse em que o Senhor das terras nos chamará a prestar conta da nossa administração no mundo? No dia em que chegar a presença da morte física, porque nem mesmo o corpo é nosso. As riquezas não são nossas. Deixaremos todas para trás. O nosso corpo físico ficará para trás. A saúde que hoje enche de calor o nosso organismo físico, um dia se esvairá também. E nós seremos, então, chamados a prestar contas da nossa mordomia, daquela riqueza que esteve por algum tempo em nossas mãos. A beleza física também um dia se irá. E nós experimentaremos a madureza
e refletiremos sobre aqueles grandes jargão. Se eu tivesse, nos meus 20 anos, a beleza que eu tenho hoje, eu agiria diferente. Despertemos ainda no dia de hoje, porque somos chamados por Deus e por Jesus a sermos os mensageiros da caridade. A caridade em seus múltiplos aspectos, é claro. Porque numa casa espírita, quando alguém vai para tomar um passe, quando alguém chega chorando, em busca de um atendimento fraterno, Deus, nem Jesus, se materializa ali para secar as lágrimas daquela pessoa. Pede a cada trabalhador da casa espírita que enxugue aquelas lágrimas, que diga uma palavra naturalmente secundada por amigos espirituais, que nos movemos de compaixão, porque mover-se de compaixão significa colocar-se no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dor do outro. E à medida que a gente beneficia, seja com uma cesta básica, seja com ouvido para ouvir as queixas, as lamentações, e a nossa paciência passa ali contagiar também. E a pessoa sai dali enriquecida desse amor que se desprendeu de nós naquele 1 minuto de atenção. Então, nós somos ricos de possibilidades e devemos colocar em movimento essas possibilidades, porque assim como aquele mordomo da parábola que tocou tamanha profundidade, Zaqueu, esse mordomo negociou com os bens do seu patrão. E como Jesus esses espíritos não vão se materializar, nós estamos negociando com as palavras que aprendemos com a doutrina espírita, com a mensagem que Jesus nos traz. Nós simplesmente repetimos as palavras que ele nos disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então podemos transmitir esta paz do Cristo, que é uma paz em movimento, que nos coloca prontos a combater o bom combate, não mais aquele combate que busca destruir o outro, mas que busca edificar o outro. Somos chamados, pois, a sermos os mensageiros de Deus na face da terra, a distribuir essas riquezas que temos à nossa disposição nos múltiplos aspectos da caridade, para assim erguer tesouros no reino celestial. Porque, em verdade, os amigos que nós ajuntamos e reunimos na face da terra, nos encontraremos ou mais tarde no reino dos céus, porque se Deus é nosso Pai, este que bate à nossa porta é nosso irmão. Aquele que às vezes nos persegue é também nosso companheiro, nosso irmão. Daí a orientação do Cristo. Orai por eles. Bendizei aqueles que vos maldizem. Fazei a caridade enquanto é dia, enquanto podeis. Buscai o Senhor enquanto podeis encontrá-lo. Assim nós passamos a entender que nós seremos socorridos pelo Mestre, na medida em que estendermos socorro aos outros. Muitos são aqueles que estão caídos à nossa estrada. Sejamos, pois, o bom samaritano, que estende as mãos em socorro daquele que está necessitado. Porque dia virá em que seremos nós os necessitados do concurso de alguém. E se nós fizermos o bem, estimularemos o bem no coração dos outros. E para concluir as nossas palavras, estamos chegando aqui ao final. Gostaríamos de deixar aqui uma mensagem chamada Paz Sempre, da psicografia de Chico Xavier. Em teus dias de dor, recorda, alma amiga, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente
Entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali. Outro mais e mais outro. Um corte de outro corte se aproxima. E o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra, triste, bruta, singela, abandonada ao chão, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Olha as flores do charco, embalsamando campos de caminho. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz, e o sol seria o sol se fugisse das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanimes, ergue-te e vem, conquanto enferma ou rude, mesmo assim. Ergue-te e vem, faze o bem, porque só se vence o mal pelo serviço ao bem. E as bênçãos de Deus nunca nos desamparam. Está sempre conosco, em qualquer parte onde estejamos, Jesus vai conosco. Sejamos cada um de nós as mãos da caridade, que através da nossa boca possa fluir aqueles ensinamentos tantas vezes ditas pelo Cristo, porque assim nos estaremos mais próximos dele. Ele disse: eu sou o caminho da verdade na vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele nos convoca para esta caminhada. Ele nos chama a seguir-lhe os passos. Escutamos ainda ali a sua voz a dizer: vem, segue-me. Não podemos mais segui-lo naquelas mesmas estradas empoeiradas da cidade de Jericó, mas podemos sim seguir-lhes os ensinamentos no dia de hoje e entendermos que estamos sendo chamados para ser os trabalhadores da última hora. Receberemos também a nossa cota de alegria. Bom se já estivéssemos trabalhando desde a primeira hora do dia, porque estaríamos alegres desde aquelas primeiras horas. Mas se agora fomos chamados, estamos sendo convocados a trabalhar, não deixemos para amanhã. Façamos a nossa parte. Trabalhemos com dignidade, com honestidade, em qualquer ramo de ofício para o qual fomos convocados a prestar os nossos serviços. Ali também existem irmãos nossos, caídos e necessitados. E no momento em que ouvirmos alguém a se lamentar, levando determinada palavra de esperança, é bom estar atentos, ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, porque o Senhor nos aproxima do nosso semelhante. Ele nos diz: amar o vosso semelhante, há de ser semelhante aos nossos problemas. E alguém que chega até nós com determinada questão, poderá estar respondendo uma questão profundamente nossa. Deus sabe das nossas lutas e sabe das lutas do nosso irmão. E assim faz com que os nossos caminhos se cruzem. E assim nós possamos nos ajudar mutuamente uns aos outros. Agradecemos pela oportunidade de dizer aqui algumas palavras, sem a pretensão qualquer de ser palestrante, mas simplesmente de despertar no coração de qualquer um que seja a esperança de poder amar onde quiser, onde nós estivermos, e assim ajuntar esse tesouro, porque na parábola do tesouro escondido no campo, identificamos a amizade como este tesouro escondido na terra e que nós levaremos junto conosco para o reino celestial, para a pátria espiritual que nos aguarda a cada um de nós. No festim da alegria, naquela noite maravilhosa, quando nos reuniremos na mesma mesa com aqueles nossos antepassados que seguiram e foram diante de nós, conforme Jesus disse, a nos preparar uma morada.
e um lugar para sermos recebidos. Que Jesus, então, nos abençoe e que possamos entender a necessidade de juntar essas riquezas, aproveitando a oportunidade que temos ainda sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Nós que agradecemos, Wesley, pelas palavras, pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos, né? A riqueza do amor, há quanto tempo Jesus já veio trazer para nós essa revelação da importância do amor, né? E como você disse, estamos ainda, se a gente seguisse desde lá do início que ele ensinou, seríamos felizes desde aquele início, não é? É isso mesmo. É realmente assim, esclarecedor e ao mesmo tempo a gente vê tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no dia a dia, as nossas posturas também, né? O quanto ainda precisamos lutar contra as nossas dificuldades e colocar em prática todos esses ensinamentos, que não foram, né? Ele só disse o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. É. Né? Isso. Eis o nosso desafio. Esse tão simples, né? E tão Simples, né? complicado ainda. Foi um prazer Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Vamos, a gente tá aprendendo. Pelo menos hoje a gente já consegue enxergar o Evangelho de Jesus como aquele roteiro realmente que nós devemos seguir na nossa caminhada, né? Nós agradecemos muito a sua presença, as suas palavras, todo o teu decorrer da tua palestra foi uma prece, né? Mas nós convidamos para que a gente finalize aqui com uma prece singela, mediante a todo esse cabedal de conhecimento que você nos trouxe hoje. Rogando a Jesus, esse companheiro de todos os instantes da nossa vida, que possa nos favorecer, através dos amigos espirituais, o trabalho, o propósito de estarmos melhor a cada dia, Senhor. Que essas palavras trazidas hoje sobre o teu Evangelho faça-se muito presente na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano, entendendo que somos ainda aqueles espíritos com dificuldades, com problemas, mas que os nossos amigos, os nossos companheiros, aqueles que estão, os nossos irmãos que estão ao nosso redor, também padecem de sofrimentos, de dificuldades, e que precisamos, Senhor, colocar o teu Evangelho na prática das nossas ações, das nossas palavras, nos nossos pensamentos. Que o Wesley seja amparado, assistido, assim como seu lar e a sua família, e que ele possa continuar trazendo para nós os ensinamentos evangélicos de forma tão clara, de uma forma tão poética. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Queremos aí fortalecer para que a gente divulgue o canal Espírita Seja, que a gente possa aumentar as visualizações, né? Os participantes, e que aí o pessoal aí que gostou, deixa o like para nós, que isso é importante também para o nosso trabalho. Um bom final de semana, uma semana cheia de paz, de amor e de oportunidades. Não é, Wesley? Verdade. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.